Fala pessoal, vamos encerrar agora então. Eu acho que mais um videozinho 2 para fechar aqui os principais erros nas redações, tá? O que eu vou falar aqui na sequência está muito relacionado com aquilo que eu passei nos slides anteriores, quando eu falei dos elementos lá, sujeito, verbo e o complemento do verbo. Então eu falei sobre isso aqui para explicar o uso do gerúndio e por que o gerúndio acarreta uma série de problemas, complicações na redação, né? E agora basicamente eu retomo isso aqui para explicar outros problemas de uso de vírgula que acontece muito nas redações de vocês. Então o caso 5 seria o quê? Elementos no meio da oração principal. Então, a oração principal ela é composta por esses elementos aqui, quer dizer, que podem aparecer ou não, aí aquilo que eu já expliquei no outro vídeo. Então, sempre uma oração tem um verbo, aí pode ter um sujeito que se refere a esse verbo, e o verbo pode exigir um complemento aqui, ou até mais de um complemento. E aí eu tenho os três elementos básicos da oração, que eu comentei assim como se fossem posições, números, né? Aqui na primeira posição, segunda posição e terceira posição. O que acontece? Nossa língua então permite que coloquemos entre o sujeito e o verbo, por exemplo, uma série de elementos, de informações, né? Então pode aparecer até outra oração mesmo aqui no meio, né, do sujeito e do verbo, ou aqui mesmo entre o verbo e o complemento, tá? Então há essa possibilidade. Pode aparecer também aquele elemento 4 que eu falei, que é uma oração adverbial, ou mesmo um advérbio, uma locução adverbial, aqui, nesses lugares aqui, certo? E fora isso, outras coisas também podem aparecer que nós veremos, né? Um termo explicativo e por aí vai, tá? E qual que é o problema que isso acarreta? Às vezes, esses dois elementos, sujeito e o verbo, ficam muito distantes. Isso vai criar problema de ambiguidade, às vezes problema de clareza no texto, tá? E muitas vezes problema de concordância, porque você colocou o sujeito, aí o verbo está tão distante que você perde a noção de qual é o sujeito e acaba errando a concordância, confundindo a concordância, tá? Então são uma série de problemas que são acarretados por esse distanciamento aí do sujeito e do verbo. Vou pegar um exemplo aqui, também tirado das redações de vocês, e que aparece então, eu grifei em vermelho os elementos principais da oração, né? Mas olha só o tanto de coisa que aparece antes e principalmente no meio do sujeito e depois do complemento lá. Com uma falsa ideologia de aumento do poder de compra, vírgula, pessoas acabam. Então percebo que aqui começa a oração principal, não? Pessoas acabam. Só que daí, o que esse autor vai fazendo? Ele vai injetando um monte de informações aqui no meio. Então percebam, pessoas acabam que, por conta da desinformação, uma vez que, segundo o Havas, plataforma de mobilização online, revelou que 62% dos brasileiros já acreditaram em alguma notícia falsa, como, por exemplo, falsas promoções feitas por lojas, assim, internalizando uma fantasiosa ideia de poder. Então você vai percebendo que o que o autor fez aqui? Ele vai injetando explicação e explicação da explicação, tudo dentro aqui da oração. Então aqui nós temos um período, pode ver que letra maiúscula está aqui, termina aqui. É um período longo, o que já facilita que a oração tal período fique confuso. Tá? Fora isso, o que acontece então? A oração principal começa aqui, o sujeito está aqui, aquela posição 1, né? Ó, pessoas acabam. E o final da oração, os demais elementos estão lá embaixo. Pessoas acabam internalizando uma fantasiosa ideia de poder. Tá? Ou para ser mais direto ainda e eliminar esse gerúndio, pessoas internalizam uma fantasiosa ideia de poder. Então, ou seja, pessoa, sujeito, verbo, internaliza. Quem internaliza, externaliza algo, fantasiosa ideia de poder. Tá? Os três elementos estão aqui. E aí a pessoa coloca tanta coisa aqui no meio que vai ficando confuso. E até ela mesma às vezes se perde, não lembra mais o que quer dizer, né? Tá certo que pontuou certinho, colocou
vírgula aqui, tá pontuado certo, mas é muita informação entre os elementos dentro da oração aqui principal, tá? E aí eu tenho um período que é confuso, fica um pouco difícil de entender e poderia até ter acarretado um erro do tipo, vou ler aqui eliminando o gerúndio, né? Poderia aparecer pessoas internaliza, né? E aí não tem mais a concordância de pessoas e o verbo internalizar, né? Então é muito comum que aconteça isso por causa desse distanciamento. Então é algo que se deve evitar, óbvio. Pode sim aparecer elementos entre o sujeito e o verbo, não é errado você fazer isso. Entretanto, é tomar o cuidado, porque quando se coloca muita informação, se corre uma série de riscos e prestar bem atenção na relação do sujeito e verbo. O elemento 6 aqui, o item 6, que também está muito relacionado com o que eu disse antes. Separar termos essenciais com vírgula, tá? Então, lá eu falei um pouco sobre colocar muitos elementos entre o sujeito e o verbo, ou mesmo o verbo e o complemento, tá? Então, voltando lá, nós temos os 3 elementos básicos, sujeito, verbo, complemento do verbo, que pode aparecer igual naquele exemplo que eu coloquei, falar assim, ó, Joãozinho foi à escola, né? Posição 1, Joãozinho foi a algum lugar, foi à escola, né? Então, os 3 elementos básicos. O que acontece? Eu não posso, tem uma regra lá em pontuação, uso de vírgula, que diz o seguinte, não posso separar o sujeito e o verbo por vírgula, tá? Então, nunca poderia colocar Joãozinho, vírgula, foi, né? E nem colocar foi, vírgula, a escola, tá? Então, esses 3 elementos aqui, né, ou pode até aparecer mais de um complemento aqui do verbo, esses elementos eu não posso separar por vírgula. O que pode acontecer é o seguinte, eu posso ter algo antes do sujeito, igual eu falei das orações lá que começam com gerúndio, né, que é uma adverbial, então ela pode ser colocada aqui antes do sujeito da oração principal, ou posso colocar uma ideia aqui antes do sujeito. E aí o que eu faço? Eu marco por vírgula, certo? Então coloquei lá um elemento antes do sujeito, marco por vírgula para mostrar que tem algo antes da posição 1 aqui, que é o sujeito, certo? Posso colocar alguma coisa entre o sujeito e o verbo aqui, né? Se eu colocar alguma coisa aqui entre o sujeito e o verbo, eu tenho que pontuar assim, ó, vírgula e vírgula. Ou seja, esse elemento que eu coloco ali, sendo uma oração, uma expressão, ele fica entre vírgulas. Com essas vírgulas aqui, elas fazem um papel muito parecido com parêntese. É como se eu estivesse abrindo parêntese, fechando parêntese. E aí eu leio a oração, se eu tirar esse elemento entre vírgulas, eu leio a oração como se ela estivesse aqui direto, sujeito e verbo, tá? Então é como se eu abrisse, fechasse parênteses e colocasse alguma coisa aqui. E aí é uma dificuldade que muitos têm em relação ao uso de vírgula, tá? Mesma coisa aqui, certo? Então se aparece algo aqui, eu tenho que colocar vírgula e vírgula. Só para voltar neste exemplo aqui, eu falei que a pessoa até que pontuou corretamente, né? Por quê? Ó? Ela colocou algo antes da oração principal, o sujeito está aqui, pessoas. Só que o que ela colocou antes, ela, marcou com vírgula. Então ela percebeu que aqui começa a oração principal, né? Então pessoas acabam, e olha só o que ela faz aqui também, pessoas acabam que vírgula, e pode ver que tem vírgula aqui de novo, né? Então, de certa forma, ela separou a oração principal aqui dos elementos que vem antes ou que está no meio, tá? Aqui entre o sujeito e o verbo, tá? E o complemento do verbo. Tudo bem? Então, em relação de pontuação, tá correto. Aqui a questão mesmo é a quantidade de termos que se coloca. Tudo bem? Então, sempre quando aparecer algo aqui no meio, tem que pontuar com 2 vírgulas, na verdade, como se fosse parênteses, tá? E eu nunca vou poder separar, né, somente com uma vírgula, interromper o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Esse daqui é o erro mais comum que se encontra em relação ao uso de vírgula. Peguei vários exemplos, todos exemplos tirados dos textos. Todo esse consumo sem controle gera lixo que prejudica o meio ambiente. Então vamos lá, ó. Todo esse consumo, então estou falando de consumo, né? O consumo gera lixo.
né? O consumo gera lixo. Então, ó, consumo é sujeito, consumo gera é o verbo, gera algo, gera lixo. Os três elementos básicos estão aqui. E o que a pessoa faz? Ela coloca todo esse consumo sem controle, vírgula. E separa, né? Ela está separando então lá o sujeito do verbo, tá? Meteu uma vírgula antes do verbo. Então isso aqui não pode. A não ser que ela tivesse colocado um termo aqui explicativo e tivesse colocado essa vírgula em uma outra em outro lugar aqui, tá? Mas isso aqui não pode, ela interrompeu, tá? Isso aqui acarreta mesmo uma... você perde ponto lá no Enem na competência 1 com esse tipo de erro, tá? Então é um caso mais sério. Segundo caso, ó. A busca cada vez maior da população pela aquisição de créditos em bancos faz parecer que toda a sociedade vive nesta realidade de consumo exagerado. Qual que é o sujeito? A busca. A busca cada vez maior da população, né? Então, a busca é o sujeito. A busca faz. E o verbo está aqui. A busca faz parecer, né? Então, a pessoa faz o quê? Coloca a busca, daí enche aqui de elementos aqui junto com o sujeito, mas depois ela mete uma vírgula e separa, então, né, aqui o sujeito lá do verbo que se refere ao sujeito com uma vírgula. Pode ver que só tem uma vírgula também, está errado. Outro caso, o meio que temos de transformar o consumismo em algo menos agressivo e doente é focar na conscientização para que assim possamos ter uma vida de consumo do que é apenas o necessário para viver. Mesma coisa, olha onde está a vírgula aqui, ó, antes do verbo. O sujeito está antes. Qual que é o sujeito? Ela está falando sobre o meio, né? O meio é focar, né? O meio é focar, tá? O sujeito está aqui, certo? Então, o que acontece? Como tem muitos elementos depois, acaba se perdendo, né? E ela não percebe que esse verbo aqui se refere ao sujeito. Eu não posso separar os dois com essa vírgula, tá bom? Então, o meio é focar, não poderia ter essa vírgula. Último exemplo, a estratégia dessas empresas levam o consumidor a pensar que o mundo se restringe a um simples cartão de crédito. Novamente, a vírgula aqui, antes do verbo. Então, tem lá as estratégias, sujeito estratégias. Estratégias levam alguém, o consumidor, a algo, né? Levam alguém a algo. Então, tá todos os elementos aqui, só que a pessoa faz o quê? Mete uma vírgula, enfia uma vírgula aqui, separando, então, o sujeito do verbo, tá bom? Então, isso aqui é um erro grave. E acontece muito, pode ver que geralmente o erro ele aparece entre o sujeito e o verbo, tá? E geralmente colocam a vírgula antes do verbo, certo? Geralmente essa vírgula aí que tá errada. Daí, por último, para fechar daí este tópico, termos explicativos não isolados por vírgula. Aí, quando você utiliza termos explicativos como isto é, ou seja, quer dizer, por exemplo, ou também conectivos, né, esses conectivos maiores, com isso, por esse motivo, ou mesmo os menores, portanto, dessa forma, para isso, tá? Se esse conectivo ele aparece no meio da oração, igual aconteceu aqui, ou o termo explicativo, ele tem que ser isolado por vírgulas. Se ele aparece antes, vírgula depois dele, tá? Ou seja, para marcar lá o começo da oração que ele está destacado antes, certo? Se aparece aqui, vírgula antes e vírgula depois, né? Então, conectivos e termos explicativos no interior de oração devem ser destacados por vírgulas. Então, vamos lá. Produzindo com isso uma quantidade absurda de lixo. Então, o correto seria produzindo, vírgula, com isso, vírgula, uma quantidade absurda de lixo. Tá bom? Se o conectivo é um conectivo que é uma palavra só, eu posso ter a vírgula só antes, né? Produzindo, vírgula, portanto, e aí não precisa da vírgula depois, tá? Os de mais de uma palavra tem que ter vírgula antes e vírgula depois. Vou pegar um exemplo aqui, um ótimo exemplo, que eu tirei também de um texto, de um aluno que consegue utilizar muito bem os termos aí explicativos
ou outras coisas que aparecem aqui no meio e ele pontua corretamente, tá? Então, olha só. Desta forma, olha só o conectivo. Desta forma, vírgula, será possível que, em longo prazo, o ensino público se torne de melhor qualidade. Né? Vamos pegar só o que deveria ser um período, né? Vou pegar só essa parte aqui para a gente compreender. Então, ó, desta forma, que é um conectivo, ele marca com vírgula e aqui começa a oração principal. Será possível que o ensino público se torne de melhor qualidade. Esta é a oração principal. Em longo prazo é um outro termo que na verdade é uma locução aqui de tempo, né? Quando, né? Em longo prazo, tá? E ela aparece destacada por vírgula. Eu tenho vírgula antes, vírgula depois. Percebam que eu li sem esse termo. Né? Eu vou ler sem o termo para ver como faz sentido. Será possível que o ensino público se torne de melhor qualidade. Eu li sem. Então pode perceber que ele é um termo que ele está isolado aqui, né, por vírgula, porque ele traz um acréscimo e ele poderia se encaixar em qualquer outro lugar, basicamente, dessa oração. Eu poderia dizer assim, ó, em longo prazo, será possível que o ensino público se torne de melhor qualidade. Ou poderia dizer, será possível que o ensino público em longo prazo se torne de melhor qualidade. Ou ainda poderia dizer, será possível que o ensino público se torne de melhor qualidade em longo prazo. Então percebo que ele é como se fosse um termo que se encaixa, como é uma locução adverbial, assim como uma oração subordinada adverbial, ele se encaixa basicamente em qualquer lugar da oração principal. Tá? Pode ser no meio, pode ser antes, pode ser depois. Por isso que ele é marcado por vírgula, como ele está no meio, vírgula antes, vírgula depois. Se viesse antes, só vírgula, né, depois. E a mesma coisa a expressão aqui, né, desta forma, que já é mais um conectivo, né? Então poderia colocar, será possível, vírgula, dessa forma, vírgula, que o ensino público se torne de melhor qualidade. Ou lá no final, será possível que o ensino público se torne de melhor qualidade dessa forma. Tudo bem, entendeu? Então esses termos aqui, pode ver que eles são destacáveis, certo? E aí eles são marcados por vírgula porque eles aparecem ou antes ou no meio da oração principal. A mesma coisa ele faz lá embaixo, né? Deixa eu pegar aqui. Valorize a igualdade e que o ser humano, independente do sexo, ocupe um espaço mais importante que o financeiro em uma sociedade. Tá? Então poderia ler sem o termo entre vírgulas. Ó, que o ser humano ocupe, não, o sujeito, o ser humano, ocupe um espaço mais importante que o financeiro em uma sociedade. Certo? Então percebam que esse termo aqui, independente do sexo, que traz uma ressalva, tá? Ele pode ser encaixado em outros lugares da oração. Tá? Poderia colocar que o ser humano ocupe, vírgula, independente do sexo, vírgula, um espaço mais importante que o financeiro em uma sociedade. Poderia colocar no final, né? Que o ser humano ocupe um espaço mais importante que o financeiro em uma sociedade, independente do sexo. Tá? Então são esses termos destacáveis, que às vezes são orações ou palavras, né? Eles devem ser anotados aí, destacados por vírgula. Tá bom? Igual apareceu aqui no meio, ou seja, começo da frase, vírgula aqui, certo? Fechar isso aqui para não ficar curto, para não ficar muito longo e aí depois eu encerro.